Fala, Robson. Olá pessoal, eu me chamo Anderson, sou aqui da sala Prototipagem e Fabricação Digital e o nosso intuito foi criar alguns jogos, algumas atividades que são tanto lúdicas como também inclusivas. E começando, vou falar um pouco sobre o jogo. Você quer que eu já fale direto? Pode. E começando, vou falar sobre o jogo Saber Inclusivo. Então o Saber Inclusivo, ele vai ter diferentes temáticas, é um jogo ali de tabuleiro, onde tem que completar as atividades para chegar até aqui. Então esse é o ponto inicial e o objetivo é dar uma volta inteira no tabuleiro e chegar nesse ponto aqui, que é o start, e também é o ponto de encerramento. Um jogo que dá para jogar até 4 pessoas, então dividir aqui nas cores, né? O vermelho, o verde, o amarelo e o azul, e a gente joga com um dado normal de 6 lados. O Anderson, saber inclusivo. E aí, esse jogo específico, ele conseguiria ser usado para, por exemplo, TEA, deficiência visual, deficiente visual, para que tipo de deficiência específica o estudante, o aluno, esse tabuleiro aqui iria ajudar em que sentido? Ele é mais direcionado para DI, deficiência intelectual. Certo. Mas também o TEA, dependendo do nível, também consegue jogar com tranquilidade. Então falando um pouco sobre como ele funciona, né? Então as regras dá essa volta pelo tabuleiro, até 4 pessoas, e as atividades estão destrinchadas aqui no tabuleiro. Então, por exemplo, joguei aqui, caiu 3. Eu começo por essa casa, então a primeira, segunda, terceira. Caiu nessa casa aqui, que é um círculo, né? Uma elipse. Eu pego as cartas de elipse, por exemplo, essa aqui, e aqui está escrito qual é a cor e o objeto. Então, eu tenho que saber qual é a cor e o objeto desse retângulo, no caso, um retângulo branco. Se o estudante acertar, ele avança. Ele continua. Isso. Legal. Aí, no caso, é a vez de outro, só que ele continua aqui. Joga de novo. 4 casas. Aí caiu 4. E aí 4, 1, 2, 3, 4. Então beleza. Caiu num animal. Então o animal que temos aqui, qual é esse animal? Então ele pode falar gato e também vai ter que procurar aqui onde está o gato. Essas cartas, aí ele teria que fazer essa manipulação, achar e fazer essa relação, né? Isso. Então ele procurou aqui, achou o gato, ele continua. Joga novamente, 6. 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ABC é bem interessante. O ABC ele vai pegar uma carta, está escrito qual é o nome desse objeto. Então é uma seta. Como que ele vai fazer agora para acertar a palavra certa? Ele vai procurar aqui, ó, achei o A. Sei que a palavra certa tem um A. Vai procurando aqui, depois arruma tudo novamente. Achei um S. Sei que tem um S. Achei um E. Achei um T. Palavra seta. Seta. E aí eu consigo a palavra seta. Caso está de cabeça para baixo. Sim. Tranquilo. Perfeito. E os outros jogos? Que aqui eu tô vendo que tem esses jogos aqui: Caminho do Tatu, Seridó, Cachoeira da Fumaça, Isso. Morro das Cabras, Serra dos Mandacarus, Pedra das Memórias. Isso. E aí, a gente conversando aqui, você estava falando que são protótipos. Isso. Aqui é um protótipo. A gente fez um papelão usando uma cortadora laser que a gente tem aqui à disposição da nossa sala. E o jogo ele é baseado em Seridó. O que seria Seridó? Seridó seria sertão, tá? Então Seridó seria uma região mais seca. Então seria representando a Caatinga. Então a gente está representando o bioma da Caatinga. A ideia é fazer também outros biomas, mas por enquanto representando esse bioma. Então a primeira atividade é o Caminho do Tatu. O Caminho do Tatu ele pode ser jogado por diferentes pessoas com deficiência, tanto deficiência visual, intelectual ou TEA. Falando um pouco da deficiência visual, uma das atividades do Caminho do Tatu
seria achar aonde está a toca do tatu. Então ele começa por aqui, vai ter que sentir o mapa, ver onde está seguindo e ele vê onde está essa toca. E aí a dica é falar que a toca está ali na lateral para ele chegar até a toca. As outras atividades, que aí pode ser para outra pessoa com deficiência, seria encaixar para formar o caminho. O caminho vai encaixando aqui para conseguir formar. Outra atividade, saber qual dessas formas geométricas é igual a essa. Certo. E aí ele vai conseguir achar o caminho do tatu. Outra atividade que envolve mais a parte de biologia ou ciências, que seria saber quais dessas aqui é a pegada do tatu. Então ele vai achar qual que é, vai contar quantas espécies e quantas pegadas tem nesse jogo. Entendi. Então é uma das atividades. Certo. Depois, seguindo esse mapa, a gente vai para o Morro das Cabras. Que já é um outro protótipo para um outro jogo de tabuleiro. Exatamente. Que aí vai compor o mapa do Seridó com outras atividades. E aqui todos os jogos têm 5 atividades. Seria tipo um circuito, tipo uma trilha. Isso, é uma trilha. Bacana. Trilha. Então começa pelo caminho do tatu, vai para o Morro das Cabras, depois Serra dos Mandacarus, aí vamos para Pedra das Memórias e por fim, no caso, Cachoeira da Fumaça, depois Pedra das Memórias, que é para encerrar. Então beleza. Primeiro aqui, Morro das Cabras, ele tem que montar o morro. Então aqui não ficou tão bonito assim, sim, mas foi o que deu para fazer o morro ali. É um protótipo, né? Um primeiro projeto, né? Isso. Aí ele também vai medir qual que é a área desse morro, né, o tamanho dele. Ele vai também fazer essa trilha aqui para chegar até a cabra. Então ele vai ter que saber quais das pegadas é da cabra. Voltando. E aí ele pode fazer essa trilha aqui até chegar na cabra. Então ele vai passar o dedo aqui, ver qual que é o caminho, chega até a pegada da cabra. Então essas aqui as marcas, as pegadas dela. Também outra atividade, ele vai ver quais animais que passou por essa trilha. Então ele vai ver aqui, aqui tem mais 4 pegadas, aqui mais 2 e aqui mais 4, então 3 animais. Para identificar os tipos de animais. Isso. Pelo tipo de pegada. Exatamente. Aí ele vai ver também quais animais que não passaram e aqui ele vai plantar, ele vai colocar os objetos geométricos na sua determinada posição. Então essas são umas das atividades que tem aqui. Agora... Você estava me falando sobre a Serra dos Mandacarus. Isso. Por conta do ciclo, né? Que você estava me explicando. Então me explica melhor. Beleza. Cadeia alimentar. Isso, então, cadeia alimentar. Dos Mandacarus, primeiro a gente vai ver onde o largado passou. Então esse é mais difícil porque no papelão a gente não consegue distinguir bem qual que é a pegada do largado, quais são de outros animais. Então passaram vários animais aqui e ele tem que saber qual chega até o largado. Então tem um circuito aqui correto que ele vai chegar ao largado. Depois, uma atividade muito interessante que é fazer a medição desse mandacaru. Então com outros mandacarus, ele vai ter que ver qual que é a altura. Então ele vai precisar de uma régua. Vai medir aqui, por exemplo, um mandacaru grande e um mandacaru médio. Nas laterais, eu preciso de 3, mais ou menos, 2 mandacarus grandes e um pequeno. Então ele vai fazer essa medição baseada nos mandacarus e também usar a régua para saber qual que é a medida do mandacaru grande, o pequeno, o médio e do maior, que é onde ele está fazendo essa medida. Tá. Outra atividade seria a mini cadeia alimentar. Então ele vai ter que achar como formar essa cadeia, começando pelo mandacaru. Então primeiro mandacaru, depois um besouro. Então o besouro vai comer o mandacaru, e aí um passarinho vai comer esse besouro, e por fim uma serpente, uma cobra, vai comer esse passarinho. E aí outra atividade seria ele encaixar corretamente os mandacarus. Lembrando que vai ter mandacarus de diferentes formas, e ele vai ter que encaixar corretamente os mandacarus aqui. Outro, ele vai achar qual, no caso essa aqui para deficiente visual, ele vai sentir qual dessas aqui seria mais propício para o plantio, ou seja, aquela que já tem ali o lugar certo para plantar, que é essa aqui de cima. A terra? Seria isso, a terra. Uma terra? Uma terra. Então ele vai sentir aqui e falar, não, aqui não tem buraco. Aqui tem uma diferença. Aqui também, aqui já
já usou rastelo, mas aqui ele fez os Tem furos. as covas. Isso. Legal. E aí, Cachoeira da Fumaça. Ele vai usar o... Pausa aí, por favor. Beleza, nesse aqui ele vai fazer também uma trilha, saber onde que está seco, onde está molhado, para poder chegar até a cachoeira. Depois ele vai ver quais plantas ele consegue plantar e qual dessas plantas dá fruto. Então vai ter, por exemplo, samambaia. Samambaia é uma planta que dá para ele plantar ali e vai ajudar o ecossistema, mas não dá para se alimentar da samambaia. Já o taioba, ele tem um tubérculo, e esse tubérculo ele é comestível, parecido, por exemplo, com inhame. Então, dá para a gente comer, além de ajudar o ecossistema. A outra atividade, ele vai ter que saber quais animais fazem parte desse ecossistema. No caso, o passarinho, uma perereca e uma cobra. E por fim, ele vai fazer um caminho de pedras para atravessar essa cachoeira e medir qual que é a caída dessa cachoeira. Então ele vai medir a caída da água dessa cachoeira. E para finalizar a nossa trilha, Pedra das Memórias. Então a Pedra das Memórias ele vai ter que montar esse quebra-cabeça, que é da pedra. Ele vai ter que jogar o jogo da memória e acertar as espécies. E vai ter que contar quantos pares das espécies tem aqui. Por exemplo, 8 passarinhos, 2 tatus, e aí somar as espécies que tem aqui. A outra atividade, ele vai ter que acertar a bússola. Então aqui não vai estar desse jeito, né? Que a gente já montou. E aqui ele vai ter que colocar o norte, o leste, o sul e o oeste. Certo. E por fim, ele vai ter que decifrar, no caso do deficiente visual, vai ter que decifrar qual que é a mensagem que tem aqui em braille. E legal. aí finaliza a trilha. Legal, bacana. Parabéns aí pelo trabalho, valeu. Obrigado. É isso.